Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem e hoje eu vou falar sobre equação exponencial. E se você ainda tem alguma dúvida, hoje eu trouxe dois exemplos para vocês, um mais básico e um pouquinho mais complicadinho, porque vai envolver números decimais, ou seja, aquele número que tem uma vírgula, e também uma raiz. Então, se você não lembra como faz, fica comigo até o final que eu vou te ensinar, tá bom? Seguinte, primeiro de tudo que você precisa fazer é tentar transformar os dois lados da igualdade em uma potência de mesma base. E se você não lembra como faz isso, primeiro de tudo, olha, eu tenho uma fração aqui do lado direito, né, que seria o meu segundo membro, enquanto que do lado esquerdo eu não tenho uma fração. Então, antes de eu começar a pensar em qual vai ser a minha base, eu vou colocar esse 16 no lugar do denominador. E como que eu faço isso daqui? Não sei se vocês se lembram que existe uma propriedade de potência que diz que se o meu expoente é negativo, eu vou inverter a base. Então, deixa eu sinalizar isso daqui. Então, eu quero inverter. Inverter significa trocar de posição numerador e denominador. Então, eu posso fazer isso daqui. E estou invertendo o 16 com o 1. Então, fiz isso daqui, troquei de posição numerador e denominador, e isso daqui equivale a isso daqui. Pronto. Eu não preciso mostrar o denominador 1, e agora vai ficar mais fácil para a gente trabalhar com isso. Por quê? Eu vou fazer o seguinte, vou tentar identificar o 8 e o 16, qual que é a base, em se tratando de potência, que vai ser comum aos dois. Então, quem elevado a quem e quem elevado a quem, você chega no 8 e você chega no 16. Se você não lembra como fazer, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Sempre você usa a decomposição em fatores primos. Então, começa pelo maior, tá bom? Não começa pelo menor, não. Então, eu estou fazendo isso daqui com o 16, porque olha só, o 2 apareceu na quantidade 4, então eu já sei que o 16, que está aqui, ele vai ser 2 elevado a 4. Só que olha só, uma coisa que as pessoas elas não se atentam para isso. Se eu comparar o 8 e olhar para isso daqui, eu percebo que o 2 apareceu na quantidade 3. Então eu consigo já escrever para vocês isso daqui. E aí, gostou dessa dica? Se gostou, já deixa nos comentários aí, tá bom? Então tá feito isso daqui. E agora eu vou substituir tanto o 8, pelo que eu acabei de descobrir, que é o 2 elevado a 3, então ele vai aparecer aqui. E sempre que você for substituir qualquer coisa, eu recomendo fortemente que você mantenha um parênteses em volta para você não se perder, tá bom? E todo o restante permanece igual. Do mesmo jeito que eu vou fazer com o 16, que eu já sei que 16 é 2 elevado ao expoente 4. Maravilha! Aqui você vai precisar saber lidar com as propriedades de potência, porque se você não lembrar como operar com isso daqui, em que você tem potência de potência, você acaba multiplicando os expoentes, olha, aí talvez acaba complicando para você, tá bom? Então aqui você vai ter 2 elevado a 3x, aqui você vai ter 2 elevado a menos 4, e uma vez que você tem que as bases elas são comum, elas são a mesma, você simplesmente vai operar agora com os expoentes. Algumas pessoas elas acabam cortando a base, mas na verdade, matematicamente falando, não existe isso, tá bom? A ideia é que se você tem uma igualdade, para tudo ser igual, você precisa ter não só as bases iguais, você precisa ter também os expoentes iguais, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para isso tudo ser verdade, você acaba operando agora com os expoentes, uma vez que as bases são iguais. E termina de resolver essa equação de primeiro grau, chegando ao
resultado menos 4/3. Só que não pode se esquecer que, em se tratando de uma equação, independente de ser uma equação exponencial, do primeiro grau, do segundo grau, trigonométrica, tanto faz. Você precisa de um conjunto solução, tá bom? E esse foi o nosso primeiro caso. Um caso que é mais tranquilinho. E agora, o nosso segundo caso, que ele é muito parecido. No entanto, você vai precisar aqui descobrir qual que é a sua base. Então, antes de você começar esse exercício, bom, o 125, se você decompor, eu já vou ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? O 125 eu já sei, né? Eu já sei que o 125, ele é 5 elevado ao cubo. Legal. Guarda esse resultado aqui. Agora, eu vou olhar para esse 0,2. O que eu sei sobre o 0,2? Bom, eu vou tentar transformar esse 0,2 em alguma coisa. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar aqui no meu cantinho, tá bom? Só para a gente ganhar um pouquinho de espaço e não ficar tão bagunçado. Então imagina que você veio aqui no cantinho, pensou no 0,2. O 0,2, em forma fracionária, é 2/10. E se você simplificar numerador e denominador por 2, você acaba chegando em 1/5. Só que eu não quero essa base como 1/5, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base igual eu fiz no outro item. Então, 1/5 eu já vi que é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Beleza? Então, agora, deixa eu fazer aqui um pontilhado só para não misturar essas informações, tá? Porque eu acabei colocando coisas demais aqui, mas só para a gente não misturar. Então é como se ele fosse o meu cantinho, um rascunho para eu fazer essas transformações. Bom, fiz aqui algumas transformações, ó, eu tentei organizar ao máximo para vocês, não misturei nada. E agora eu vou fazer as minhas substituições, porque se trata de termos, de alguns números aqui que são equivalentes, né? Então, primeiro de tudo, eu vou trocar esse 0,2, como a gente viu, por entre parênteses. Não vai esquecer dos parênteses, hein? Isso tudo aqui vai virar 5 elevado a menos 1. 5 elevado a menos 1, deixa eu colocar de preto para ficar mais visível para vocês. Então, ó, 5 elevado a menos 1. Legal. E você mantém aqui fora esse x mais 1. Enquanto que aqui você vai fazer o seguinte, ó. Dentro de um parênteses, você vai trocar o que está em azul por 5 elevado a 3, ou seja, 5 ao cubo. E você vai manter a sua raiz. Por quê? Essa raiz aqui, se você não lembra, eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês um vídeo sobre raízes, tá bom? Para você lembrar como opera com isso daqui. Mas é importante você saber que toda raiz ou todo expoente fracionário, eles são equivalentes. Só que você precisa lembrar que quando não tem nada no índice da raiz, que é esse númerozinho pequeno, é o número 2, tá bom? Então, isso aqui é uma raiz quadrada. E aí, eu já falei para vocês no outro vídeo que quando tiver isso daqui, eu faço aquilo que eu chamei de tá por baixo, tá por fora, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 5 elevado a 3 sobre 2. Ou seja, se trata de uma fração, ok? Então, a raiz virou um expoente fracionário. E aqui, para fazer a nossa propriedade de potência, que a gente acabou de relembrar no item A, que quando eu tenho potência de potência eu multiplico, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho um parênteses, vai ter uma distributiva do menos 1. Então, vai ser menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1. E, na verdade, o que vai acontecer é que você vai trocar os sinais. Ou seja, uma vez que você tem as bases iguais, você vai simplesmente operar com os expoentes, é exatamente o que eu vou fazer agora com vocês. Então, eu não preciso mais
das minhas bases, eu só preciso dos meus expoentes e eu vou igualar isso daqui. E praticamente acabou o exercício, porque quando eu for fazer isso daqui, eu vou ter uma equação do primeiro grau. E equação do primeiro grau, a essa altura do campeonato, eu espero de verdade que vocês já estejam mandando muito bem. Então eu posso já pular algumas passagens, isso daqui vai ficar positivo e isso daqui vai ficar negativo, considerando que eu já multipliquei os dois lados da minha equação por menos 1. Vou resolver essa minha equação. E se eu fizer o MMC, fizer todas as passagens, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2. E quando não tem nada aqui, é 1. Então, eu tenho que em cima vai ser menos 3, menos 2, que resulta em menos 5. Embaixo vai ter o mesmo denominador, que eu posso acabar mantendo o mesmo, ok? E chegando ao final desse item, eu não posso esquecer de maneira alguma do conjunto solução, ok? Então aqui vai ficar menos 5 sobre 2. E esse foi o final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, e se você curtiu, não curta apenas aqui, curte também aí no botãozinho para eu saber, deixa nos comentários, e eu espero vê-los vocês num outro vídeo, lembrando que eu vou deixar aqui em cima no card para vocês conferirem radiciação, as propriedades das potências também, beleza? Vejo vocês por aí pelo canal e até mais, um grande abraço, fui!